Castelo Branco de novo. Então, nossas pesquisas, nossas investigações sobre Ratanabá nos têm levado em várias regiões da Amazônia, em vários estados, nós estivemos em vários estados. E isso nos fez encontrar, nos proporcionou encontrar inúmeras etnias indígenas, não é? Dos povos originários daquela região. Não é? Obviamente, não é? Esse intercâmbio de informações foi muito importante, muito enriquecedor para a nossa pesquisa e também de vital importância para a compreensão e o entendimento, não é, do tema. Afinal de contas, estes povos originários, essas etnias, não é, estão lá há séculos, se não milênios, não é? E conhecem muito bem o assunto. Porém, isso aí nos fez começar a enxergar, não é, a situação indígena de maneira diferente. Muitos de nós tínhamos, não é, uma visão errônea, equivocada, não é? Como nós sempre temos, não é, essa atitude de ir buscar conhecimento, investigar in loco, né? Essa convivência com essas várias etnias foram muito enriquecedoras e nos abriu o olho para a real situação desse pessoal, desse povo, destes povos, não é? Porque são várias etnias. E para variar, não é, gente? Como a gente sempre está aqui falando, a grande mídia, as oligarquias políticas, econômicas, as ONGs, sempre criando suas narrativas mentirosas, não é? Narrativas que, obviamente, interessam aos seus fins, à sua agenda, aos seus interesses, não é? E que nada tem a ver, não é, com o bem-estar dos povos originários, dessas etnias indígenas. Ou seja, mais uma vez, somos enganados sistematicamente, claro. Por quê? Não querem que a população saiba o que acontece na Amazônia, o que tem realmente na Amazônia, no caso nosso, Ratanabá, entre outras coisas, não é? Então, criam-se inúmeras narrativas para, não é, deixar o pessoal, deixar a população tranquila. A gente fica ouvindo toda hora essas ONGs, não é, em suas visitas à Amazônia, mas usam estes povos indígenas como um zoológico humano para tirar fotografia, não é? Ir atrás, dizer que está salvando, que está ajudando, que está fazendo, angaria rios de dinheiro, e esses rios de dinheiro jamais chegam aos povos originários, às etnias indígenas. Não chegam, nunca chegam. Ou se chegam, chegam migalhas. O grosso fica nos bolsos desse pessoal. É uma situação assim impressionante, mas, gente, não nos surpreendeu tanto, porque este é o modus operandi do GO, não é? Como a gente chama, né? Dessas oligarquias todas, deste grande aparato, não é? Que está aí para manter o controle, o status quo, a situação toda, os paradigmas. E é isso aí, o povão que se lixe. Sejam não indígenas como indígenas. É um negócio surreal. Outra coisa também que nos deixou muito surpresos, principalmente eu, não é? No meu caso, porque no passado eu já tive interação com populações indígenas, mas nos Estados Unidos. Já passei temporada em uma reserva americana, reserva Hopi, não é? no estado do Arizona. Não é? Já visitei reserva Navajo, não é? Pima, várias etnias americanas também. E a situação não é tão... Claro, obviamente, eles têm instrumentos legais, não é? Que fazem com que certas etnias consigam lá construir cassinos e tal, e ter alguma certa prosperidade, não é? Então, mas aqui o negócio é complicado, até porque a Amazônia é uma região remota.
Mas assim, o que me surpreendeu muito foi o seguinte, essa coisa de que as oligarquias, né, os poderosos, né, as lideranças aí, sejam políticas, econômicas, a academia toda comprada, claro, né, seguindo, né, a cartilhazinha, né, ficam com essa narrativa de que, não, eles têm que se viver na cultura deles, eles têm que ser preservados, não podemos interferir. Eles querem o zoológico humano, querem eles lá como massa de manobra, quando precisam vão lá, tiram as fotos, fazem as propagandas, e é isso aí, deixam eles lá quietinhos, abandonados, vivendo no século XV, não é? E conversando com várias dessas etnias, não é? Inclusive que visitaram semana passada Dáquila, não é? Aqui a nossa sede de Dáquila, inúmeras etnias foram lá para justamente formar parcerias conosco. E foram também falar diretamente, eu não sei, com certeza aí a maioria de vocês estão acompanhando as lives que aconteceram na sede de Dáquila Pesquisa, com inúmeras lideranças, onde eles falaram com todas as letras, gente, somos indígenas, somos povos originários, temos as nossas raízes, a nossa cultura, tudo isso daí, mas, obviamente, eles querem empreender, querem plantar, querem ter internet, querem eletricidade, querem casas de alvenaria com todo o conforto. É óbvio, eles querem, não é, os benefícios e os confortos do século XXI, gente. Esse negócio de quem achar que índio quer ficar em oca lá e tal, é surreal isso aí. Isso é uma narrativa, isso é uma mentira. Eles querem se desenvolver sim. Óbvio, são cidadãos brasileiros, afinal de contas, não é? Então, assim, é impressionante. A gente ficou impressionado com isso. Muito impressionado. Então, eu vou colocar aqui no meu canal algumas entrevistas que eu fiz, não é, com algumas lideranças. Hoje eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiz, que eu gravei, com uma liderança importante no povo tucano, muito respeitado, não é? É o senhor Álvaro Tucano, uma pessoa fantástica, foi uma honra ter tido essa oportunidade de entrevistá-lo e colocar aqui para vocês, não é, sem filtros. Isso aí é a voz dele. Eu cedi o meu humilde espaço aqui do meu canal para justamente deixar ele falar os seus pensamentos, o que eles pensam e tudo isso daí que a gente raramente tem oportunidade de ver, porque não interessa ao sistema isso, não é? Então é isso aí, pessoal. Eu vou fazer agora uma sériezinha rápida, são só 3 vídeos que eu consegui gravar, porque o tempo foi muito curto, muito corrido, né? Assistam nos canais de Dáquila, da TV CH, não é? Assistam as séries de lives que foram feitas, os vídeos, as entrevistas da TV CH também fizeram, muito interessantes, não é? E eu estou colocando aqui, estou botando minha contribuição com essas pequenas, curtas entrevistas, né, que eu fiz. Hoje vou colocar com a liderança tucano, né, um líder tucano, o senhor Álvaro Tucano, e depois vou colocar mais outros 2 vídeos bem interessantes. Vou tentar, não é, quando puder, não é, pegar mais informação com esse pessoal, com esses povos tão interessantes. Olha, é fascinante a história, fascinante, vamos dizer, a cultura deles. Olha, é obrigação nossa aprender tudo isso, né, como brasileiros, né, conhecer, não é, a riqueza destes povos originários que pouquíssimo sabemos, hein, gente? Pouquíssimos de nós. E também pouco sabemos, aliás, né? E que o pouco conhecimento que tem por aí, sempre através de filtros acadêmicos, políticos, ONGs, né? A grande mídia aí que está aí para mentir deslavadamente, está um negócio assim indecente. Está dando ânsia de vômito ver a nossa mídia, como ela é vendida, como ela é barata. É um negócio assim, é surreal, está difícil, gente. Mas está aqui a entrevista com o senhor Álvaro Tucano, muito interessante. Até aí, até a próxima, pessoal. Obrigado.
Olá pessoal, então, mais uma vez aqui, direto da sede de Dáquila Pesquisas, hoje muito honrado de estar recebendo para um papo descontraído, não é um papo assim, para dar essa plataforma para que o cacique Tucano, o cacique Álvaro Tucano, não é? Passe as informações, passe a situação real do que está acontecendo lá na Amazônia, os anseios, os desejos, como eles veem tudo isso que está acontecendo, não é? Tanto é que o que a gente está fazendo aqui em Dáquila Pesquisas nesses últimos dias é justamente dando voz às etnias, não é isso? Então, gostaria aqui de receber com muita felicidade, muita honra, o senhor Álvaro Tucano, cacique Álvaro Tucano, da aldeia do Balaio de São Gabriel da Cachoeira, a cabeça do cachorro, não é isso, cacique? Exatamente. Então, quero lhes cumprimentar. Eu sou Álvaro Tucano, conhecido aqui pelos meus amigos, que circulam mais aqui pelo Brasil. E também tenho o nome de cerimônia. Me chamo Doetiro, que é o nome sagrado que lembra o primeiro a humanidade do nosso povo, criado pelo Criador do Universo, que chegou há muitos anos atrás, vindo dos céus, caiu nas águas dos mares, no outro lado do muro que é a Ásia, e depois ele veio para essas bandas de cá. Tem um trajeto nosso que foi feito à época, né? E ele morreu no rio Papuri, no afluente pequeno que chama-se Turigarapé, em Tucano-Nrinha. Então, eu sou membro dessas famílias antigas do povo de Epamaçã, divididos em clãs. Nós temos outros cunhados, né, que são Dessana, Arapaço, Tuiuca, Mirititapuia, Baré, e outros povos que vieram há muitos anos atrás nessa região. E vamos ver, né, matar as curiosidades de vocês. Também, né, adiantar que eu não vou aqui para dizer que eu sou melhor que os outros, não. Eu sou igual a vocês. Tenho um ponto de vista próprio, sentimentos, a inteligência eu tenho uma língua própria. Para quem quer ser polêmico, depende de que nós vamos tratar. Eu não sei o que queremos mais, né? O que eu quero mais mesmo é ter amizade com vocês. Ter bons amigos e amigas para defender os interesses coletivos da minha região e do Brasil e do mundo. É assim que eu penso. Exatamente, cacique. E para isso a gente queria escutar, não é, da voz de uma importante liderança, não é, na Amazônia, é justamente isso. O que está acontecendo? Porque nós vivemos hoje num período muito estranho, muito louco, não é? A gente vive uma literal guerra de informações, narrativas aí sendo colocadas, não é, por ONGs, não é, igrejas, não é, oligarquias políticas, sempre com interesse egoísta, né? Sempre olhando para os seus respectivos umbigos. E nós, da população brasileira e do mundo até, somos, direi até, reféns desse pessoal. Por quê? Porque poucos têm acesso direto às lideranças, como a gente está tendo esse privilégio aqui em Dáquila, ter o acesso direto a vocês, para saber o que está acontecendo de fato. Porque a impressão que a gente tem que essas ONGs, que esses governos querem manter os povos originários, os indígenas, vivendo no século XV, vivendo aí há 500 anos atrás, 600 anos atrás. Parece assim, parece que até ser palavrão dizer que vocês querem luz elétrica, que vocês querem produzir, que vocês querem ser os donos dos seus futuros, não é? Ser independente, não lidar com as suas comunidades, tem que ficar ouvindo o que ONG diz, o que padre diz, o que certos políticos, né, dizem. Então a gente precisa saber o que exatamente está acontecendo. É isso mesmo? Como que é isso daí? A gente precisa saber, informação é tudo hoje, não é?
né? Pois é uma curiosidade, né, que deve ser dita por mim e já foi dita pelos outros também. Então, vou dar recado seguinte, né? Eu sou uma das lideranças indígenas aqui do Brasil, sou militante do movimento indígena. Eu fui dirigente nacional desse movimento aqui até aprovarmos a nova Constituição que está aí. Eu dirigi esses grandes movimentos sociais aqui no Brasil. Então eu conheço o chão brasileiro, conheço o comportamento de políticos da direita, da esquerda, do centro, os cristãos de modo geral. É muito difícil ser índio, independente, no meio de tantas guerras que acontecem nesse país, principalmente agora com a guerra de informações, invadidas por tantos fake news a respeito de índios e outros para defender seus interesses particulares. Exatamente. Isto é, a educação brasileira está em péssimas condições. Só nos ensina a ter ódio, mentiras. Crise nas igrejas cristãs, católicas e evangélicas, corrupção. Corrupção no Estado, guerras internacionais. E, enquanto isso, nós ficamos sujeitos a essas brigas bestas, de gente bestas, que ocupam a mídia. Tem poucas informações para educar o nosso povo, a minha família e vocês. Isso é verdade. Então, dá muito nojo de ver coisas repetitivas de guerras, de tristezas. A economia não tem pena de ninguém. Cresce a inflação, aumenta o número de pobres indígenas e não indígenas aqui no Brasil, não somos assalariados, fomos cristianizados, recebemos todos os documentos, fizemos todas as exigências burocráticas do Estado para sermos brasileiros e termos essa igualdade. Eu sou um dos desempregados nesse país. Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou sustentar os meus filhos que precisam de estudos? Isso tem um custo para frequentar a universidade, hospedagem, alimentação. Essa é a agonia que nós temos. A maioria dos índios que estão lá na minha região sempre me reclamam: Álvaro, como é que está Brasília? Como é que estão os governantes? O que eles vão nos dar depois das eleições? Seja da esquerda ou da direita, é zero para nós. Estamos por lá abandonados, caçando e pescando. Somos de uma região de terra, água ácidas, temos pouca madeira, pouco peixe, mas nós vivemos no Brasil, somos brasileiros, defendemos os interesses reais do Estado brasileiro na faixa de segurança nacional, temos bons contatos com as Forças Armadas, que isso deve ser, e assim vamos continuar. Também temos aí interferência, né, de especialistas de índio, como dizia o finado Gilberto Mestrinho, gigolô de índio. Isso. Eu não gosto disso, não. Mas eu conheço muita gente. Essa confusão que estamos enfrentando aqui. Tem muitos não indígenas que disputam seus índios de bolso. Eu sempre tenho dito que eu não sou líder das ONGs, de partidos, das igrejas. Conheço muitos índios que adoram salários no final de cada mês, pois dirigem grandes escritórios ambientalistas, ou de algumas seitas fundamentalistas. Eu e outros nós não somos. Nós pensamos, defendemos coisas antigas de nossos povos, que são as tradições milenares, que é conhecimentos tradicionais de cura, de cânticos, de ética, falar de histórias antigas, o que aconteceu no passado
E hoje, né, essas informações deixadas pelos nossos antepassados são interessantes, pois atraem muitos pesquisadores em nossas comunidades. Então, aqui vem o interesse nosso de estarmos junto com a equipe de pesquisadores de Dáquila, por exemplo, para ver o que aconteceu lá na Pedra de Taraquá, que fica lá no Rio Negro. Lá tem um pé de gigante, uma pegada de seres humanos antigos, é enorme, 1,70 m da pegada, só da palma do pé, né? E o passo que ele deu uns 7 metros. Aí a gente fica imaginando, quem era esse aqui? Como que ele chegou lá? Alguns dizem que ele fez parte da nossa chegada. Ele era físico e matemático à época que media a metade do mundo. Assim diziam os nossos antepassados, mas foi confirmado somente em 1750 ou 850, uma coisa assim, pela equipe de cientistas, que a linha do Equador passa exatamente onde ele pisou. Então ele não errou. Nós também temos outras pegadas no lugar na boca do rio Uaupés. Tem um lugar que se chama-se Horipa, em tucano. Hori são símbolos, pegadas humanas de nossos antepassados, que subindo por aquele rio, eles ficaram tão alegres, conquistando um novo território, tomaram ayahuasca, tomaram rapé, tiveram mirações. Aí eles desenharam muitas lembranças naquela pedra. Hoje essas pedras estão lá, são símbolos antigos. Lá na Cachoeira de Ipanoré, o nosso povo saiu da cobra de transformação da nossa humanidade, saiu do fundo das águas, saiu desse barco que estava lá no mundo das águas e veio à tona ter um buraco que nós chamamos de portal da nossa humanidade. E hoje estava ouvindo, né, pensando que o Gavião, que era uma liderança que passou por aqui, ele disse, não, os humanos, nós saímos da pedra. Aí me fez lembrar, né? Essa é uma coisa interessante para campo de pesquisa. Também o nosso povo acredita no universo, que nós chamamos de Mansedaro, é o universo. Chama-se Nhoquan Borei Uripate, o mundo iluminado por milhares, infinitas de estrelas, que são mundos, onde devem existir outras vidas, outros espíritos. Lá dizem os nossos antepassados que lá não tem morte, não tem dores. É o mundo espiritual. Tipo a terra do sem mal dos Guaranis, que os Guaranis falam, a terra do exatamente. Sem mal. Então nós somos assim, contadores dessas histórias. Tomamos a medicina antiga, que é Carpi, Banesteriope Carpi. Isso disse o alemão que tomou ayahuasca lá na nossa região com o meu bisavô. Nós tomamos aí a rapé, que é tabaco, para proteger os nossos filhos e filhas. São curas espirituais. E nós cantamos, dançamos, somos músicos, somos poetas, somos ambientalistas. Nós preservamos esses conhecimentos antigos, falamos línguas próprias. Portanto, a nossa civilização aqui não tem nada a ver com os judeus, com os romanos, com os portugueses. Não tem nada a ver com essas versões. Temos versões próprias. Por isso faço questão de estar ao lado da equipe de Dáquila, que fala de uma cidade antiga, Ratanambá, que existiram sim. O mundo, antigamente, segundo nossos antepassados, ficou muito superpovoado no Amanda, no outro lado da Ásia.
e pegou fogo. Morreu a primeira criação da humanidade. Recuperou. Depois veio o dilúvio. Morreu muita gente afogada. Então, nós já tivemos essas catástrofes. Então, o senhor tem na história do seu povo esse registro desses cataclismos antigos. Exatamente. E dilúvio também. Então, nós temos. Então, feito isso aí, o Duétero falou com o Criador e disse, poxa, aqui não está prestando nada. Aí uma coisa, disse, vou lhe dar um lugar muito especial, chama-se Diao Pencondetara. Diao Pencon é leite, Diao Pencondetara. Assim, depois de tantas reflexões, Duétero saiu do outro lado do mundo e chegou no Diao Pencondetara, que é hoje Bahia de Guanabara. Ali que nós encostamos. Houve desembarque oficial, com músicas, com muita ayahuasca. Por isso, aquele chama-se Dia Morenavi. O lugar por onde o homem veio à tona de barco, que eu trouxe. Depois, os homens tomaram muita ayahuasca, fizeram a festa, tiveram muitas mirações. Chama-se Dia Terenavi. Hoje é conhecido como Dedo de Deus. Ali é casa de nossos espíritos, na Teresópolis. Lá que existe espírito das mirações de ayahuasca, que quando tomamos, estamos lá. Também foi nesse encontro que chegou um outro ser celestial. Esse é Umikurimasan, povo de Sano, Boreka. Ele pousou na Pedra da Gávea através de raio. São povos curandeiros, são nossos cunhados. Ele estava aqui, ele não veio da asa, ele desceu do céu quando nós chegamos aqui na Baía de Guanabara, de Alpeconetara. Nossos antepassados ficaram tão felizes, esculpiram na praia o peito de uma mãe, que os turistas hoje conhecem como pão de açúcar. Para nós simboliza o peito de uma mãe, onde tem os mamíferos, terra fértil. Então, essa é a nossa história. Depois nós fomos para Dia de Kipawi, que deve ficar na região do Angra dos Reis, falar da terra da mandioca. Depois nós fomos parar, subindo pela costa, uma coluna de fumaça levou o nosso barco de transformação, parou no dia da Seapacaravi. Da Sea são grandes camarões, terra dos Pitu, camarões, que hoje Bahia de Todos os Santos. Bahia de Todos os Santos, na Bahia. Na Bahia. Exatamente. Então lá nós povoamos esses lugares, passamos pela costa de muitas praias lindas, de muitas salinas, que não dava para plantar, mas conhecemos e fomos parar no Guaimaçavi. Guaimaçavi é a terra dos encantados, hoje conhecido como Ilha de Marajó, onde tem muito açaí, muito buriti, muitas árvores, muita água doce, que os nossos primeiros homens ficaram maravilhados com o lugar tão bonito que não existe em outras partes do mundo. Quem trouxe esse barco de transformação foi o nosso cunhado. Hoje o povo é conhecido como Waikna, Piratapuia, homem-peixe. Homem-peixe? Homem-peixe que trouxe esse barco. Então, essa canoa era canoa. Nós éramos peixe, então nós tivemos grandes civilizações nos templos sagrados das águas. Conhecemos caminhos marítimos e foi fácil para a gente chegar até aqui, subir depois pelo rio Amazonas até na região de Tapajós. Ali existe grande cidade encantada dos peixes. É o grande aquífero descoberto pelos nossos antepassados. Depois nós fomos subindo, fomos parar no dia Carenave, hoje Manaus, terras das frutas. Nós mencionamos muitas frutas para fazer cerimônia para nossos filhos, para ter desenvolvimento físico e intelectual. Então nós paramos lá.
chama-se Diacarenavi, isso é Manaus. Ficamos muitos anos lá. Lá também tem pegadas nossas. Depois o Dutra subiu pelo Rio Amazonas, subiu pelo Rio Japurá, foi parar em um lugar muito bonito, que hoje é conhecido como Doi, Serra do Traíra. Esse existe, é uma grande mina hoje. Isso pertence ao distrito de Paricachoeira. Fizeram a cerimônia e voltou para Manaus. Subiu de Manaus de novo, né, Diacarenavi, foi parar no Airão, que chama-se em tucano Uanivi, onde o Dutra estava cansado, descansou, reclamou de seus filhos que estavam cansados de tanto navegar, conhecer, fazer uma grande conquista. Subiu pelo rio Acobutirima, Rio Branco, chegou pela metade, aí a coluna de fumaça voltou, porque já tinha gente ocupando naqueles tempos na região. Deveria ser Macuxi, Torempang, Yanomami, e a coluna de fumaça deu meia volta, continuou subindo pelo Rio Negro, foi parar no Birpiapacaravé, terra de grandes andorinhas, hoje Barcelos. É uma região linda, com mais de 850 ilhas, é o maior arquipélago fluvial de águas negras no Brasil e no mundo, está nessa região. Essa é a nossa terra. Subimos dessa região, fomos do Diabocera, que é Santa Isabel, onde aconteceu o grande banquete. Subimos de novo, né? Fomos parar no Inhapampa, que é hoje São Gabriel da Cachoeira, e subindo, né, para essa aqui de Róripa que eu passei, e nós fomos parar na Cachoeira de Ipanuré. Nós fizemos uma grande solenidade mesmo, e o barco foi subindo, passou na boca do rio Valpés, foi parar no Suriapã, que é Caruru, Cachoeira hoje. Houve um encontro nosso com os andinos, que são Nhamirimaçã, povo das montanhas. E o barco voltou para as origens, e o Dutra subiu pelo rio Papuri e morreu hoje, né, na região do Turigarapé. Essa é a vida do Dutra, que foi o grande homem para nós. Esse é o homem matriz do povo tucano. Hoje nós estamos aqui, falamos isso com muito orgulho para nossos filhos. Sou dessas civilizações antigas, pré-colombianas. Vocês entenderam que eu não estou falando das guerras de colonização. Estou falando da história pré-colombiana. Antiquíssima, né? Aparentemente, como eu estou entendendo, que são milhares de anos. Né? Por isso vem muitos antropólogos, pesquisadores e outros que, confusos, trazem suas ideologias para cristianizar, roubar nossos instrumentos sagrados, roubar nossos territórios, roubar nossas riquezas. É um povo ladrão que vem aqui para nos roubar. Isso tem que parar. Por isso eu estou aqui junto com o Dacre para dizer, não, isso aqui quem vai falar isso aqui sou eu. Nós vamos falar. Esse é patrimônio da humanidade, onde eu pertenço. Esse é patrimônio do povo brasileiro, que eu sou brasileiro. Eu vou precisar desse apoio incondicional para entender a minha linguagem, que não é tão difícil e fácil, mas você está ouvindo a minha palavra. Essa é a verdade. Exatamente. Essa plataforma é justamente para isso. E essa visão, como eu havia dito antes, dessa interferência sempre de ONGs quererem falar o que vocês têm que fazer, como que vocês veem isso, não é? Governos e tal. A real independência não existe, não é? Vocês não têm uma real independência. Eles são... Esse negócio não é novidade, né? Porque desde que o cristianismo chegou aqui, eles gostam de pedir o dinheiro da Europa, onde que tem dinheiro, para fazer colonização, cristianismo ou não. Isso continua. Continua, e aquele negócio, eles usam vocês como massa de manobra, porque então, nós somos... as ONGs, vamos já arrecadar dinheiro, há dinheiro para a causa indígena, então, e nunca chega, não é, na causa indígena. Nós nunca recebemos dinheiros das igrejas cristãs. Eu não sei, nunca vi o pastor pobre, nunca vi a gente das ONGs pobres,
Nunca vi alguns funcionários públicos pobres e nós continuamos miseráveis. Só com postos de saúde pequenos, só paracetamol para tanta gente, ou às vezes não temos nem agulha descartável, nem mercúrio, nem tintura de iodo. E assim nós somos obrigados a manter os conhecimentos tradicionais, cuidar das plantas medicinais que estão em nossos territórios, cuidar das águas, dos grandes estoques minerais, preservando as riquezas do Brasil que estão nas terras indígenas. As terras indígenas são patrimônio do Estado, isto é, terra de todos os índios brasileiros. Então tem muita gente que não entende nada e fica, não, tem muita terra para o índio. Esse é um camarada desqualificado para tratar de índio. Terra de índio é o patrimônio da União. Se quiser explorar, e nós vamos explorar sim, mas tem que ter um congresso hábil, não um congresso que parece casa de palhaço, né? Isso. Casa de gente louca que fica xingando um ao outro, não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma proposta decente para tirar os índios e outros brasileiros da miséria. Se tem a lei, não se pratica a lei nesse país, eles só pensam neles. E eu estou aqui falando como se fosse orientado por alguém que não goste de vocês, né, que são os grandes gerentes das multinacionais. Eu estou aqui para dizer que eu sou contra, eu não vou entregar as riquezas minerais e de biodiversidade de graça para vocês. Não vou me inclinar. Eu vou defender essa questão com os aliados para distribuir. Nós somos parceiros. Se necessário, vamos tratar assim. Com inteligência, respeito. Eu sou ser humano, eu sou liderança. Eu conheço outros líderes que precisam de uma vida digna. Na nossa região, nós não temos estradas asfaltadas. Lá é uma região de rios permanentes. É uma região de terra e água ácidas. Lá, quem representa o governo são as Forças Armadas, o Exército Brasileiro. Eles que têm helicópteros, eles que têm aviões, eles que têm médicos. Por isso, nós temos tido uma boa convivência, uma amizade permanente com eles. Essa nossa amizade com eles causa estranheza a certas pessoas das ONGs, que se sentem assim, donos de índios. Não, esse é meu índio da igreja, eu sou de outra igreja, esse é meu índio. Não, esse índio do PT, esse índio do PL. É uma confusão. Nessa nós não entramos. Não vamos entrar. Deus é de todo mundo, a lei brasileira é para todos e que se cumpra a lei. Eu quero educação. Eu quero conversar com os interessados diretamente, sem intermediários. Assim que nós pensamos. Essa é a nossa visão também. Eu acho que assim, inclusive eu, no meu pequeno aqui, tento fazer exatamente isso. Dar voz para que vocês coloquem a situação como está. Porque, de novo, gente, eu gosto de ficar repetindo porque tem que ficar bem claro. Nós somos enganados sistematicamente. Não conhecemos a realidade indígena. Não conhecemos. De acordo com as nossas pesquisas que começamos a fazer na região amazônica de Ratanabá, nos deparamos com essa realidade. Ficamos impressionados e falamos, não, a gente tem que dar voz. Por exemplo, lá onde o nosso antepassado morreu, Détero, é um lugar importante para nós. É um lugar que tem muita energia, que dá estrondos no fundo da terra, cai trovoadas, relâmpagos, que tem muita energia. São os espíritos de nossos antepassados. Essas coisas
nós admiramos e somos praticantes de culturas antigas. Agora, de repente, vem outras culturas, fica inventando aniversários, tantos aniversariantes, e não fala de nossa cultura. Eu estudei no Colégio Salesiano, em Pari Cachoeira, que é uma das missões salesianas do Rio Negro, que desde 1914 os nossos pais foram letrados nas missões salesianas que foram construídas por eles. À época, os padres diziam que aquelas missões eram para os índios. Isso não é verdade. Eles utilizaram a mão de obra barata. Depois eu passei por isso. Nossas reuniões foram, aliás, reuniões tribais foram proibidas de falar. Eu fui proibido de falar tucano, os meus anteriores também, nós fomos proibidos de falar nossa língua. E isso me levou a fazer denúncia a nível internacional. Em 27 de novembro de 1980, na cidade de Rotterdam, na Holanda. E os padres ficaram muito bravos comigo. E também os dirigentes do Estado, porque a época era outra. Então, quando nós falamos a verdade, os nossos tutores, né, não gostam de ouvir a minha voz e de outros que buscam a liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão não é para confrontar com o meu adversário político e ideologicamente. É que tenho que dizer para o padre, ou seja, de político da direita para a esquerda, dizer-lhes que eu não sou dessa turma. Eu penso diferente. Eu sou praticante de leis que eu aprendi com meu pai nas escolas. Tem muita coisa boa que nós aprendemos. Por exemplo, apesar de ser crítico aos missionários salesianos, eu tenho que ser humilde, sou muito grato a eles por ter aprendido a falar pouco de português. Aprendi a ler e escrever com eles. Sou grato. Mas não posso permitir também, porque eles acabaram com as nossas tradições, levaram nossos instrumentos sagrados para Berlim, para Roma, para Turim, para São Paulo, para os Estados Unidos, proibindo, dizendo que era coisa de diabo. E por que eles levaram coisa de diabo? Pois é. São piratas. Piratas, isso aí. Piratas. São criminosos. Então, muita gente diz, não, você tem que agradecer os missionários. Certas coisas sim. Mas você vê a história da igreja. Que coisa de bom que a Igreja Católica fez no mundo. Tem muita coisa errada. Assim, a igreja cristã, as igrejas cristãs, muitas estão decadentes, cujos dirigentes são tristes. Tem corrupção, abuso de poder, homossexualismo e outras coisas que nós não gostamos. Nós não gostamos. Direitos humanos, sim, defendemos, mas nós não estamos aqui para defender direitos humanos desse baixo nível. Não. Nós não. Nós pensamos diferente. Também não estou aqui para defender, assim, extrema direita e extrema esquerda. Não vejo isso. Não participo disso, é respeito. Mas o que eu defendo mesmo aqui é esse diálogo que nós precisamos de atenção, porque nossas vozes não são ouvidas. Grandes reuniões que acontecem no Brasil, tanto nas reuniões oficiais ou das organizações não governamentais, eu e mais outros, nós não somos convidados. Eles anulam nossas vozes. Fazem de conta que a gente não existe, porque nós somos críticos relatórios que eles fazem para mentir às agências financiadoras. Ou seja, só querem defender
os seus interesses e só querem compactuar com os índios, com as lideranças indígenas que são amigas ao que eles querem fazer, não é? Tudo isso tem um custo elevado, eles não trabalham de graça. Sim, com certeza. Não trabalham de graça. Tem muito dinheiro correndo por baixo. Está entendendo aí? Então, isso que eu estou dizendo. Então, isso é fazer política verdadeira, corrigir os erros. O que a gente quer com isso? Se você não quiser acreditar, vai lá no Rio Negro, verifica o relatório das ONGs, o que melhorou. Dias atrás, tinha um parente meu reclamando das ONGs, chamando-as de demônio, que 30 anos eles ficaram atrasados. Que os dirigentes das ONGs, segundo esses líderes, fazem grandes festas caríssimas de seus aniversários, tem motores velozes, gasolina, pauta programada, viaja para cima e para baixo, enquanto os verdadeiros líderes estão lá esquecidos e muita gente traz boas informações aqui, dizendo que Rio Negro ou outras partes do Brasil nós vivemos uma maravilha. Isso não é verdade. E nós sabemos que são os verdadeiros líderes. E nós sabemos, estamos preocupados para preservar a Amazônia, que do meu ponto de vista, a Amazônia, ou o Brasil, tem a legislação própria para defender o meio ambiente e não funciona também. Sem dúvida, existe participação de parlamentares envolvidos com as grandes empresas que devastam a Amazônia através de garimpo ilegal, madeireiras ilegais, dia e noite. Isso traz mais miséria, mais confusão para o povo brasileiro que tinha paz. Aí depois fica dizendo, não, isso é progresso. Vai lá na sua casa levar esse tipo de progresso. Fica poluindo com mercúrio. E fica falando que é progresso. Então por que não levou esse mercúrio para a casa dele e manda ele provar? Eles não provam. Então tem coisas ilícitas aqui num país onde tem contrabando de minério, de modo geral. Muita gente vive de contrabando. Eu sou de uma região onde tem contrabando altíssimo, que é a Cabeça do Cachorro, onde acontece tráfico de drogas. E nós reclamamos isso às autoridades brasileiras. Hoje, me fez lembrar, o meu parente aqui me ligou, Álvaro, poxa, nós ligamos, estivemos lá assim, pedimos às autoridades para falar da presença de garimpeiros colombianos, guerrilheiros colombianos na Serra do Traíra. Eles ficaram de jogar bomba à época, até agora não fizeram nada e eles, garimpeiros, continuam até hoje. Aí a gente fica pensando, né? Os guerrilheiros traficantes podem minerar. E nós, como é que fica? Não, é ilegal. Certo. Então vamos legalizar. Penso assim. Não, só tem que defender, só tem que garimpar o índio. Também não é assim, não. Seja garimpo feito pelo índio ou pelo não indígena, garimpo é garimpo. Tantas operações feitas pela Amazônia, foram apreendidas quantidades de minérios. No caso do Rio Negro, isso já aconteceu. Essa quantidade de minérios se evaporaram nos escritórios, nos depósitos da Polícia Federal. Como é que evaporou isso? Alguém usou? Como? Cadê a seriedade, então? Está desse jeito. Houve reclamação também que havia da FUNASA, né? Da CESAI. Hoje tem algumas pessoas utilizando para transportar a bebida alcoólica, fica fazendo festa, vai levando a cesta básica, tira o melhor, dá o que não presta para os índios, dá uma confusão, diarreia. Coisas assim que nós enfrentamos. Estou na região do Balaio, que é uma terra indígena.
Tem uma estrada que sai de São Gabriel a Cucuí, são 204 quilômetros. Há 30 anos que nós travamos uma briga política com o Instituto Chico Mendes, que não deixa o Exército tirar areia, pissarra, a madeira para manter a estrada, que nós somos usuários. Ironicamente, o Instituto Chico Mendes fez vários condicionantes e disse certa vez que a madeira eles iam comprar em Itaituba, no Pará, que fica longe. Nós estamos em São Gabriel da Cachoeira, mas a madeira seria comprada em Itaituba. Isso faz 10 anos e essas madeiras não chegaram ainda. Eu acho que nem vai chegar a esse ponto, né? Então essa turma é assim. Levei o programa Luz para Todos, 100 quilômetros de fiação com apoio do Exército. Hoje, postes estão arrebentados. Toda a fiação está arrebentada, fio de cobre. Ainda bem que os garimpeiros, não sei se já roubaram, não. Então, quem causa prejuízo para nós não são os estrangeiros, é o próprio governo. Então, o Instituto Chico Mendes, nesse caso, para a nossa comunidade, não tem nenhum sentido. Nós estamos mais atrasados, somos tratados pior que estrangeiro dentro da nossa própria terra. Essas coisas a gente leva como reclamações à própria FUNAI, à própria Instituto Chico Mendes, que não tem resposta. Eu tenho levado essas informações às autoridades brasileiras. Eles ficam rindo da nossa cara e querem fazer uma reunião de negociação de paz. Não tem negociação de paz. A impressão que eu tenho ouvindo esses relatos é que parece que essas instituições estão lá para mantê-los no cabresto, sob controle, não é? Para manter o controle. E eles, por trás, deitam e rolam, né? Fazem o que querem. Então, o escritório do Instituto Chico Mendes em São Gabriel é insignificante. Não ajudou absolutamente nada. Aí entra também a participação do Ministério Público Federal, dando condicionantes, né? O INPE tem que ser assim. Dias atrás eu estive aqui na FUNAI, retratando dessas coisas aí. Aí o membro da FUNAI disse, não pode haver mineração em terra indígena. Eu falei, não é assim não. O Exército precisa tirar a areia para fechar os buracos. A pissarra que está lá, a madeira que está aí, isso não nos falta. Quem pode fazer a falta sou eu e outras lideranças. Nós precisamos da presença do governo, que se traduz através da educação, de saúde, de comunicação, e nós estamos a 100 quilômetros de São Gabriel isolados. Essa estrada também dá acesso a Maturacá, que é uma base militar, nós estamos isolados. Tem uma base militar também em Cucuí, que fica a 204 quilômetros, uma base militar do Exército, também está isolado. Então, esse isolamento que o Instituto Chico Mendes, o próprio governo nos traz. Então, essas minhas reclamações com o governo brasileiro são verdadeiras. Do ponto de vista geral, né, ambientalismo, o Brasil é um país cheio de ambientalistas. Eu vi gente fazendo greve de fome quando se falou da transposição de Rio São Francisco. Isso. Muitos. Também nós fizemos protesto, porque, segundo muitos ambientalistas, que o Belo Monte não teria futuro. A e não teve futuro. De Belo Monte, para quem não está entendendo aí? Eu estava pelo meio, mas os governantes não nos ouviram. Nós apanhamos da Polícia Federal, da Força Nacional, da própria FUNAI. Ué, cadê o Ministério do Meio Ambiente? Cadê a proteção dos índios? Então, é isso que eu estou reclamando. Eu não sou governante, eu não sou senador, não sou empresário. Eu sou uma das lideranças que eu participei que tenho sido contra. Eu sou questionador dessa falta de ética de nossos governantes nesse país. É isso que eu tenho que dizer. Vocês foram contra Belo Monte ou a favor?
O nosso bloco foi contra porque não serve, não tem nada. Quando você for ver lá, não tem nada. Isso só beneficiou a grande empresa multinacional. E hoje o pessoal lá daquela região não tem luz. Está precisando, está inundado, está precisando de placa solar e não tem dinheiro para adquirir placa solar. O que se propagou lá foi indústria de pernilongo, de malária, de borrachudo e tudo mais. Essa é a questão do povo brasileiro. Então, o Raoni e os outros ambientalistas foram para fora reclamar. Eu não vou. Eu prefiro tratar essas questões de brasileiros com as autoridades brasileiras. Essa também é a diferença. Então, mantenho minha ética por isso, mas toco nas feridas políticas. Isso deve doer muito. E também não vou parar de falar sobre isso, porque a corrupção no Brasil funciona assim. Exato. Quem devasta o meio ambiente não sou eu, são essas pessoas que eu mencionei, é o sistema. O que eu estava dizendo ontem, né? Tem muita gente que foi presa aqui. Presos os cariocas, deputados, senadores. Segundo os comentários, né? Sim. São prisioneiros que têm ar-condicionado, Isso. televisão colorida, Tem salário, comida, tem salário. Ainda tem salário. E não temos nem salário, nem aposentadoria. Eu não recebi nem um centavo do Lula, nem do Bolsonaro. Eu não. Ou seja, o preso é mais bem tratado. Eu continuo invisível. É um absurdo. Ainda bem, né, que eu sou invisível. Eu vou viver mais que os outros que são dependentes dessa turma. Eu não. Eu sou roçador. Eu sou liderança de fato, autêntica, limpa. Não bajulo ninguém. Não tenho patrão. Não quero ter patrão. Fico aqui no meu lugar. Eu não caio, já estou no chão. Então, pessoal, um relato direto da fonte. Cacique Álvaro Tucano, importante liderança da Amazônia. Queria agradecer essa sua participação no nosso canal, né? E vamos continuar buscando conhecimento, pessoal, porque essa causa indígena realmente deve ser uma responsabilidade de todos nós brasileiros conhecermos a verdade, conhecermos e ajudarmos a mudar concretamente tudo isso. Nós de Dáquila vamos fazer a nossa parte, vamos fazer as parcerias, vamos tentar ajudar concretamente da melhor maneira possível, porque eu acho que é assim que conseguimos mudar as coisas e sermos os exemplos também para influenciar outros, né, para se juntarem a nós nesse movimento de mudar essa situação, porque não dá. Vocês ouviram os relatos, isso aí não é nada, é 1%, né? Isso aí vamos dizer, é a pontinha do iceberg da realidade indígena aqui no nosso país. Muito obrigado, Cacique Álvaro, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, uma honra. Agora aguente e vai assistindo e repetindo. Abraços a todos e a todas, tá bom? Estamos aqui para falar a verdade. Obrigado. Obrigado. Ficou ótimo, hein? Ficou ótimo, ótimo.